Não é só chegar assim, ó, faz assim, faz assado e toma aí, ou toma aqui o Exu, toma aqui o Santinho e vai embora. Não é assim. Tem que se fazer entender. Você tem que entender. O seu ori tem que falar assim, tá vendo essa informação? Essa é boa. Tá? Então, por isso que a gente faz essa questão desse diálogo aqui. Primeiramente, eu vou começar de lá para cá. Tá? Meu velho, hoje eu falei aqui presente a senhora quem encheu a questão, correto? Na sua concepção, quem é a questão? O que é que ele significa? Isso. Para mim, ele é as minhas pernas, foi como eu falei. Eu acho que a gente carregou no colo, carrega no colo e. Acho que hoje, a fazer o assentamento dele, eu acho que não fazia sentido eu não ter ele na minha vida. Ok. Eu acho que era aquele pedacinho que me estava faltando. Beleza. Exu Lanu, correto? Meu velho, quem Exu Lanu para você? No seu consentimento, no seu entendimento? Eu sempre senti a presença de Exu na minha vida muito, muito forte. E depois que realmente eu confirmei que era lá, tudo fez sentido, porque a questão da música, tudo que envolve a habilidade, do esforço individual, tudo vem dele. Até deixar o equilíbrio que eu preciso, é tudo ele que vai me dar, porque ele é o estado assim, da comunicação e do movimento do corpo. Então eu acho que isso representa logo a minha vida. Beleza. E o senhor, meu velho, está fazendo Onan. Mas quem é Onan para o senhor? Bom, Onan para mim já não era um desconhecido, já era um conhecido. Né? Sempre louvei todos os Exus, mas hoje para mim agora ele é tudo, porque agora ele é meu, comigo. Então ele é a minha vida, vai ser daqui em diante. Beleza. Meu velho, e o senhor? Por que o senhor resolveu entregar seu corpo e sua alma ao Exu? Preciso evoluir acima de tudo. Evoluir acima de tudo. Beleza. Mais uma vez, vamos de lá para cá. Primeiramente, vamos trazer referência. O que é Exu Aqueção? Entendam aos senhores que estão aceitando Exu. A palavra Exu significa esfera. Simboliza o movimento, o círculo. Né? Ok. Quando se traz o epiteto, né, um apelido, um orocó, um nome, até depois disso o senhor me cobra o senhor orocó e a senhora também. Tá bom? Quando sai esse nome, traz uma referência de um caminho, de uma direção. Né? Quando fala de Exu Aqueção, como eu falei, Exu Aqueção, ele é o representante, é o deus do mercado de Oió, que se chama Aqueção. Então, quando você chega na Nigéria, você vai lá, passa em Lagos, passa em outras cidades, mas você vai para Oió. Quando chega em Oió, você já entra na cidade com um arco imenso, e você já entra no mercado. É igual o mercado municipal, não sei se aqui tem aqui em Portugal. Né? O mercado municipal, mas ali é o mercado principal. Porque a Nigéria ela se divide em duas partes. Né? A área econômica e a área jurídica. Na Nigéria, a Oió é como se fosse Brasília, lá no Brasil, né? Que é o centro político. A Brasília. Né? E a outra parte que sustenta ela é a parte econômica, que é a questão dos mercados. Incrivelmente, dentro de Oió, essas duas potências, que é dentro da Nigéria. Só que lá dentro, o que acontece? Eles são muito devotos das decisões deles. Então tem um Exu do mercado. Tem um Exu do mercado. Eles toda vez que vão fazer o céu nesse Exu, vai cuidar desse Exu, o mercado bomba. Além de o povo que vive lá, compra lá, os estrangeiros também. Principalmente os brasileiros, que é uma potência do caramba. Os brasileiros depois dos portugueses. É uma potência do caramba lá na Nigéria. Eles dão muito valor a essas duas galera que gastam dinheiro. Né? O real lá vale muito. O euro, também. Né? Então, só para vocês entenderem. Então, Aqueção, ele é o deus do centro da Nigéria. Do centro jurídico. Por que jurídico, papai? Porque
Em Oió tem lá o rei de Oió. Suas comunidades ao redor também têm seus reis. Mas o rei principal é o rei de Oió. Só que o rei, não sei como você sabe também, que o presidente não manda em nada. O presidente só é o teste de ferro do país. Assim também é o rei. E ele tem lá o seu conclave, né? O seu conclave lá de ministros que falam por ele e ele assina embaixo. Igual no país democrata tem os seus senadores. Os senadores são os fiscais do rei. Então, quando fala sobre fiscal do rei, né? Fiscal do rei, fala sobre uma galera do mercado de Aqueçã. No meio desse mercado, vocês podem depois jogar no Google, tem um templo, que é de Exu Aqueçã. E lá só se reúne alguma galera. Essa galera são poucas. Não é qualquer um que entra lá para fazer devoção. Não é qualquer um. Tem um aceitamento, tem um ojibô na entrada da cidade e tem um ojibô central, que esse é escondido. Só os sacerdotes vão até lá. E não é qualquer sacerdote. Fala assim, eu sou sacerdote e vou lá. Não é qualquer sacerdote. Eles são chamados de obones. E eles são os fiscais, tanto do povo religioso de Oió, da Nigéria, quanto político. Eu e o Cadu, nós somos iniciados na família que tem a tradição de ser sacerdotes, ser fiscais religiosos. Nós somos fiscais religiosos. Pela nossa família homônima. Pela nossa sociedade, pela nossa fraternidade. E tem os obones que são responsáveis pela parte política. O cara que a gente tem devoção é esse carinha aí. Porque ele é o terceiro caminho dentro do obone. É Exu. Mas ele tem um nome. Aqueçã. Então, Aqueçã, ele foi um dos primeiros Exu na minha vida que eu conheci, que foi o Exu da minha mãe santa. Esse Exu fez minha mãe engolir palavras, porque minha mãe falou muito mal de mim na época que eu tomei a atitude de ser um sacerdote mesmo sendo Iaô. E ao mesmo tempo, depois de um tempo, a vida dela virou uma bagunça, ela foi jogar e a Aqueçã gritou no jogo dela e falou, chama o menino. Minha mãe foi minha mãe de santo, porém, naquele dia ele fez ela ser minha Iaô. Porque ele falou que tinha que remontar novamente o Aqueçã, o Ibá. E não era qualquer um que podia fazer. Quem foi que ele chamou? Então eu tenho um carinho do caralho, porque Exu é justo. Podem ir lá hoje com vocês. Mas lá na frente, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, a 50 anos, mas ele é justo. Se você for fiel a ele é justo. E ele fez isso. Então eu comecei a criar um carinho imenso a partir desse dia. Né? Aqueçã, ele não é só um bara. Ele é um Deus. Principalmente de uma fraternidade, né? Uma fraternidade, a maçonaria nigeriana, que eu e Cadu nós somos iniciados. Aqui. Temos mais, o nosso Elidi é um pouquinho maior. Então, Aqueçã, ele não é só um Exu. Ele é um Deus para o povo de Oió. Quando a pessoa ela tem essa ligação com a Aqueçã, ela tem esse caminho com esse tipo de Exu, fala que essa pessoa tem um dom da fala, tem um dom do comércio, de troca, de barganha. Você viu que aqui na frente, aqui agora eu já falei, ó, eu quero cadeado. É automático esses câmbios, né? Essa troca. Então, ele é considerado o Exu da troca, o Exu do comércio, o Exu do dinheiro. Tem que ter dinheiro nele. Falei, poxa, eu quero agraciar esse Exu. Porque, de certa forma, a menina dele que me trouxe até aqui. Na realidade, ele, já lá de trás, ele mostrou que estava vivo na minha vida. Sempre mostrou que estava vivo na minha vida. E permitiu que você tivesse caminho para me trazer aqui para cá. Eu amava o caminho para cá. Então, no mínimo, eu tive que mostrar para ele, um mínimo, estou até vergonhoso falar isso, né? Ele merece muito mais. O Aqueçã é um cara que fez dinheiro. Se ele fez isso na minha vida, por que não vai fazer na sua? Só depende de uma coisa, a lealdade.
Só não tem que ser leal a mim, nem a Cadu, nem a Natália. A ele. Fiel, qualquer um é. Leal, a gente só conhece a lealdade só de um jeito. No mundo animal, e tem um nome, cachorro. Aquilo é leal. A gente tem que ser muito mais cachorro aos pés de Exu. Então, a Exu questão fala sobre isso, sobre o comércio. Não quer dizer que você agora só vai, então eu vou fechar o meu barracão e vou montar uma loja. Não é assim. Fala de pessoas que têm a facilidade. E a partir do momento que você tem Exu, você tem essa facilidade para essa rotatividade, principalmente financeira. Então, quando ele vem para ser o seu bara, fala que o seu corpo tem essa necessidade de fala, de se expressar, de não ter medo de barganhar. Beleza, segura aí. Exu Lalu. Meu velho, eu durante muito tempo, eu explicava Lalu de uma forma. Após aprender, eu não fico preso àquilo que eu aprendi há 10 anos atrás. Eu estou no processo de evolução. Eu vim para a Europa, foi a oportunidade, não foi para ganhar dinheiro. É sério. Durante o tempo que eu estou aqui, já fizemos um dinheirinho forte. Fiz uma transferência só para o Brasil. Bateu o ontem, já não tem mais nada. Literalmente. Você sabe, você viu. Bateu ontem, acabou ontem. Acabou ontem mesmo. Mas por que, babá? Você não está fazendo dinheiro? Ao contrário. Eu não vim aqui por causa do dinheiro. Nós viemos por duas coisas. Primeiro, a oportunidade de sair do Brasil. Eu sempre tentei, de certa forma. E ao mesmo tempo não conseguia. Só para tirar meu passaporte foram 4 vezes. Eu ia lá, pagava e não ia tirar. É sério. E aí, nós viemos para cá para quê? Para ter uma vida parecida com o de Exu. Mas vamos chegar nesse ponto. Quando eu venho para cá, eu venho nessa intenção de aprender. Até porque o que eu cultuo mais, o que mais me faz feliz, vou botar que 70% dessa carga energética veio da Europa. Entendeu? Veio da Europa. Então eu queria entender um pouco mais. Então foi um momento que é um momento de viajar, né? De viajar, de fazer minhas macumbas para poder me manter aqui, porque com real não consigo manter, você sabe disso, é brasileiro. Com real não dá para se manter aqui. Posso falar que sou abençoado porque a gente está aqui, eu, Cadu, Natália e uma criança, e não passamos necessidade. Não é fácil para um estrangeiro vir para cá e ficar aí 2 meses tornando dinheiro, não. Não é fácil. Você tem que ter dinheiro. Porque é muito caro as coisas. Mas eu vim para aprender. Então eu estou no processo de evolução. Quando eu falava de Lalu, eu falava sobre o Deus da inteligência. É o Senhor da inteligência. É o cara que, em vez desse aqui, que é Exu, para onde que eu devo ir? Não interessa, vai. Sabe? Esse cara é assim. Eu devo fazer? Não sei, faz. Esse cara é assim. Esse aqui já não, cara. Esse aqui já fala, pô, peraí. Pisa ali primeiro, testa ali que tem agora. Tá firme, Exu. Então vai. E agora? Tá firme, né? Ah, beleza. E agora? Ué, você vai testando, pô. Tem a sabedoria onde você vai pensar. Ah, beleza. Mas você chega. Então, a explicação do que você fala de Lalu, fala assim, que é o Exu mais velho. Então, o velho corre. O velho não corre. O velho é inteligente, é sábio já passou por muita coisa. Não interessa qual velho. Ele já passou por muita coisa. Então, ele sabe como fazer aquela coisa. Tá bom. Entendeu? Velho. É lento. Entendeu? Conta com a sorte. Não vai explodir a caldeira, não. Ia explodir. Né? Vitor? Eu falei isso, não sabia, porque ele encheu de lenha a fogueira, a lareira, e esquenta o bagulho em cima, começou a jogar água para o alto, e explodir, ele não acredita que explode não, o negócio explode. Né? Mas ele ficou tranquilão, por fora. Né? E a gente desesperado, vai explodir essa porra. Né? Mas isso aqui representa Lalu. Na minha concepção, há 10 anos atrás. Hoje, eu sei que ele ainda continua desse jeito. Mas Lalu ele tem uma explicação um pouco mais física. Lalu ele viveu.
diferente do Deus Aqueçan, do Deus Onã. É sério. Espírito, carne. Ele é carne. A partir do tipo esse, eu não fiquei entendendo. Peraí, mas ele é mais velho? Não, mas quando se fala de mais velho, Yeshua Bar fala do Senhor da escuridão. E esse aqui é o Yeshua mais voltado à claridade, à luz. Ele é usado até dentro do culto de Candomblé, quando fala que o Nalu, você é de Oxalá, né? Você é de Iemanjá, porque fala de tudo branco, tudo claro, né? Tudo claro. Então é o único Yeshua que se veste branco dentro do Candomblé. Então dá uma realidade que ele não é obscuro. Ele não é igual o Onan, igual o Yangui, igual o Elebara. E Elebara, meu irmão do céu, ele é terrível. É uma energia densa. Hoje, se a gente estivesse aceitando Elebara aqui, hoje estaria já a criança chorando, a nego já se engalfinhando, isso, aquilo, tretando pra caramba. E a gente que já sabe disso, né? A gente só fica só de olho, só observando. Bate o carro de um lado, tu falou sério? Você não, meu velho. Elebara, ele é isso. Ele é o caos. Para quem não gosta disso, não vive bem. Porque o segredo de Yeshua é você vivê-lo. Você viveu. Então você tem que viver. Tá, vamos chegar nessa outra parte aí. Quando se fala de Nalu, ele teve vida. Ele veio, porque tudo começa, né? Tudo começa de uma forma só. Primeiramente, Oxum, ela teve vida na Terra ou não? Na sua concepção de vocês. Teve? Você acha? Teve ou não? A senhora? Você, meu Deus. Você, meu Deus. Você, meu Deus. Você, meu Deus. Então. Não teve. Chegou a ter vida na Terra? Teve. Eu acho que não. Teve. Eu acho que não. Por que não acha? Que lógica? Porque se Oxum não teve, que é um orixá, Xangô também é orixá, então também não teve. Oxóssi teve vida? Não, para todos os orixás teve. Então, Há vamos lá. descendentes, não é? Agora é hora de aprender. Agora é hora de aprender. As primeiras divindades não tiveram vida. As primeiras divindades é explicado pela cultura Yorubá, que foram seres criados por Olodumare, e esses seres ficaram responsáveis por algumas coisas que ele já estava plantando naquele universo. Então é como se Deus não trabalhasse sozinho. Diferente do que a Bíblia cristã fala, que Deus fez tudo sozinho. Na cultura Yorubá, Deus pediu, fez seres, criaturas, porque Deus é Deus, o Olodumare é Olodumare, porque ele não é criatura. Ele é criador, né? Então, o Olodumare criou tudo, entre aspas. Só teve uma coisa que o Olodumare não criou. Mas vamos chegar nessa parte também. E aí já vem lá no junto, envolvido nessa situação. Então, ele criou seres. Ele criou o ser responsável, o ser que Deus falou, ó, você vai ficar responsável pela água doce. Seu nome será Oxum. Você ficar ligado às tempestades, ao raio, ao som do choque térmico, do trovão. Seu nome será Xangô. O Senhor será representado por tudo aquilo que a boca come, tudo aquilo que você vai atrás para comer. Você será chamado de Oxóssi. O que viveu aqui na terra não foi Oxóssi. O que viveu aqui na terra foi Odé. Foi Odé. Mas vamos chegar nessa parte. Então, existiam todas aqueles urumalés dessas divindades. E essas divindades, elas começaram a ver que Deus começou a criar o ser humano, e o ser humano precisava de uma força. A primeira leva de seres humanos, eles escolhiam, quando eles nasciam, eles foram criados, eles escolhiam, esses deuses escolhiam os seres humanos que iriam ficar.
Na segunda vez, na segunda criação, o ser humano, já depois de ter voltado para a Terra, lá para o Orum, ele já morreu, e agora ele escolheria quem era a energia que ia descer junto com ele para a Terra. Que são chamados de Orixá. Então, nesse momento, essa pessoa, quando ela descia e tinha o Orixá na vida dela aqui na Terra, ela fazia grandes feitos, e quando ela morria, ela era lembrada daquelas pessoas que ela fez os feitos. E essa pessoa se tornava o quê? Um Eborá. Sacou? Conseguiu entender? Então, a primeira leva não veio para a Terra. Essa aqui, ela impulsionou os seres humanos. Irumarés. Esses seres humanos fizeram grandes feitos, voltaram como Eborás. Né? Então, voltaram e agora podem escolher. Eu quero Oxum como minha protetora lá na Terra. Ela que vai me encaminhar. Essa pessoa fez tudo o que Oxum mandou. Quando ela morreu, ela se tornou um Eborá. E agora entra essa parte do Eborá. O que é Eborá? O Eborá nada mais é do que um cara, uma mulher, que veio, causou e deixou um legado. Quer ver? Vou falar o nome de um Eborá. Opará. Opará foi uma mulher fodida. Além de ser uma mulher guerreira, ela era o que também? Uma grande feiticeira. Mas ela escolheu um orixá para vir, para representar aqui na Terra. Que era quem? Oxum. Oxum Opará. Sacou? E Pundá foi uma outra menina que nasceu no outro canto, cara. E ela tinha um dom magnífico de fazer macumba, mano. Ela fazia magia para cima e para baixo. Ela viu uma erva, falava, isso aí vai curar esse seu corrimento aí, meu amor. Adorava ajudar as mulheres. Ah, não, eles traíam, peraí, vou fazer com a macumba, então, ele vai voltar para cá de novo. Ela ia Pundá. Mais uma descendente de quem? De Oxum. Então, quando você é iniciado de Opará, você é iniciado de um Eborá, que nada mais é do que um Egum. O que é Egum? A palavra Egum representa ossos. O osso representa o quê? Antepassado. Quer ver uma coisa? Ninguém consegue representar, ter a representatividade de antepassado, de uma vida que passou, mais do que um elefante. Vocês sabem por quê? Porque ele Há algum tempo. é um dos animais que durante os anos. Se você ver, joga aí no Discovery, né? Os elefantes passando. Quando o elefante encontra um ossado de outro elefante, ele se assusta. Ele vê o futuro dele. Ele vai ficar daquele jeito. É o único animal que se assusta com os seus próprios ossos. Não é o osso do cachorro, do leão, é o osso de elefante. Então a palavra osso, em Urubá, significa que representa antepassados. Se você parar para pensar, o Eborá é o quê? É um ser que viveu aqui, com poderes místicos. E ele deixou um legado. Eu espero que, pelo meu caminhar, quando eu morrer, me torne um Eborá. Porque ninguém vai lembrar de mim, bem ou mal. Ele lembra do Hitler, ele lembra do Mussolini, lembra dos grandes caras que fazem os grandes, né? Ou o Putin está deixando um legado do caralho. Entendeu? O Putin no Brasil já tem usado já como xingamento, filho da Putin. Né? Entendeu? Não interessa, o cara já está fazendo o seu legado. Entendeu? Simples assim. Então, mas como tudo isso é visto? Entendeu? Nath, quando a Maria nasceu, o que nós fizemos com ela? O que é esse taíra? Você sabe? Para descobrir como vai ser o caminhar dela na Terra e se tiver algum problema, se for alguma coisa dependendo dos outros sacados, para poder prevenir algum problema na vida dela. Então, na cultura Urubá, toda criança que nasce se leva para um sacerdote. O sacerdote faz o Isitaye. O que significa Isitaye? Traçando o caminho na terra. Não é que o sacerdote faz isso prevê o futuro. Ele prevê as caminhadas futuras dessa criança, mas tudo pode mudar. A orientação que traz para ela, os pais recebem essa orientação e encaminham corretamente essa criança no caminho bom.
Assim, ela vai se causar, vai ter a caminhada aqui na Terra muito mais favorável, muito mais próspera, e dependendo do que saiu para ela, ela pode se tornar uma pessoa famosa, uma pessoa rica, uma pessoa miserável, depende. Agora que vem, quando foi a mãe, né, que eu tenho um nome, depois você me cobra isso, não sei, não lembro, tá? O nome da mãe, quando a mãe e o pai foram levar ele lá, foi a mãe, cito o nome da mãe. A mãe foi levar o sacerdote, o próprio sacerdote se assustou, o Odu que caiu. Falou que ele era um encaminhado direto de Exu, do céu. Onan, Nibodel, Orum, falou que esse cara representava ele aqui na Terra. É a primeira encarnação de Exu na Terra. Por isso que ele é o mais velho, na Terra. Que é Exu Laru. Então, ele é o único, ele é o mais próximo a saber o que é a dor humana. Porque ele nasceu, ele chorou, doeu, ele festejou. E ele fez grandes feitos. Assim ser chamado de Exu na Terra. Um dos dias mais emocionantes do meu foi que eu ouvi de várias pessoas ao mesmo tempo, numa live com 900 pessoas, ele falando, botando o Babajur e o Exu aqui na Terra. Eu falei, mal sabem que estão profetizando algo que Exu já ouviu. Pode parecer meio pretencioso, né? Mas é assim que se formam os deuses. Quem foi Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida é uma santa lá de São Paulo. Né? No rio lá próximo à Aparecida do Norte, na verdade não foi ele. Aparecida do Norte, mas ele é Não era nome Aparecida. Aparecida porque acharam essa imagem. Uhum. Né? Acharam uma imagem de Jesus. Né? Num rio. Num outro rio acharam a cabeça dessa imagem. E aí juntaram essas imagens e falaram, olha que legal, acharam uma imagem de uma santa. E aí pessoas começaram a pedir para aquela imagem ter fé. E aí, um começou a ser curado, outro também começou a ser curado, e as pessoas espalhavam isso. Eu pedi para aquela imagem que os pescadores acharam, e minha filha foi curada. E foi espalhando, ao ponto que isso chegou até o padre, na paróquia mais próxima. Esse padre levou até o padre numa outra igreja, numa arquidiocese, fez uma reunião e falou, ó, existe aqui uma imagem de uma santa, que ela, uma imagem de uma mulher que ela está fazendo milagres. E foram verificar esses milagres na redondeza, se existiu mesmo, se era verídico. Assim foi levado para o Vaticano e naquele dia foi decretado que aquela imagem daquela santa que apareceu, né, em Aparecida do Norte, entendeu? Em São Paulo, interior de São Paulo, essa imagem estava fazendo milagres. A partir daquele momento ela era uma santa católica. Ela foi canonizada como santa católica. E as pessoas vão lá nas suas peregrinações pedir e conseguem suas bênçãos. É assim que se forma. Madre Teresa de Calcutá, Santa Bárbara, São Jorge, Exu, Rogeira, Exu. Não é difícil canonizar ninguém. Para os espíritas, quem é o cara que mais representa a santidade? Vocês sabem? No Brasil, Chico Xavier. Fora do Brasil, Allan Kardec. Chico Xavier já deixou, né? Ele falou que antes de ir embora, ele falou, eu não voltarei. Eu falei, não volta. Como é que ele sabe disso? Ah, ele é muito evoluído. O André falou para ele. O André falou para ele. André me disse. Entendeu? Eu sei que eu quero voltar. Mas não quero voltar desse jeito que eu vim agora, não. Eu quero voltar melhor. Por isso que eu estou fazendo hoje o meu trabalho. Eu estou fazendo hoje para quando eu morrer eu poder ter o direito de reencarnar. Porque senão eu fico preso aqui. No ruim de tudo serei chamado de Exu, né? De Exu, Tranca-Rua de Madureira, sei lá, Tranca-Rua de Guarani, Tranca-Rua de Osasco. Ué, não tem Tranca-Rua de Embaré? Dos 7 cruzeiros? Do Cruzeiro das Almas? Das Encruzilhadas? Eu posso ser chamado também. Monhó e Júlio. Só que, se eu for aqui nesse outro Tranca-Rua, eu estou fudido. Imagine você ter que se ligar a alguém da sua família que viva uma parte espiritual que lembre você
que ouça você, que agora você vai ter que fazer o papel que você não fez. Porque ela era para ser mãe de santo, ela era para ser mãe de santo, Exu era para ser pai de santo, não foram. O que eles fazem agora? Eles vêm como pai de santo, só que agora é seu, pessoal. Fala, meu filho, vai tranquilo. Manda ele fazer aquilo, outra coisa, manda ele não fazer aquilo. Ele vai te orientando. Coisa que ele tinha que fazer vivo, agora ele tem que fazer morto. Para você poder evoluir, fazer sua história, ser lembrado para que você possa reencarnar. Só que quando você agora concretiza seu destino aqui na Terra, ele fala, porra, cansei, posso voltar para o Orum novamente e reencarnar. Eu poder escolher de novo a minha vida. Senão ele fica preso aqui, ó. Década após década, década após década. Por isso tem Exu que luta pelos seus cavalos. Tem Exu que olha assim e fala assim, ó, cheio de tempo. Mais 50 anos aqui. Porque o número é mais ou menos isso, 50 anos para poder reencarnar. 50 anos. Então você tem noção do quanto que sua pombogira trabalha para que você seja lembrada, porque no final de contas ela tem que ser lembrada para que você, quando você fala assim, ó, nossa, que houve? Ela encontrar você, é filha da puta. Eu te endireitei aí e vamos esperar só desaparecer aqui para a gente poder ir para o céu. Então a gente vem fazendo o papel de pai santo da gente. Como eu falo, simulando pagar de novo. Gente, às vezes é meu cavalo que eu não vejo mais. Até que enfim chegou o meu dia. Dia seguinte eu estou roubando um banco, estuprando velhinhas, matando crianças para atrasar no motel. Não vai voltar para a lua, não. Vai, caralho. Eu sei a senhora, sou ninguém nessa terra. Eu atraso a vida dela, atraso. Eu já falei para ela, eu sou atraso na vida do mundo. Eu sou um egum agarrado. E quando eu morrer, eu vou fudido. Eu vou agarrar assim, ó. Entendeu? Ela tem sorte que ela vai. É minha parente, senão também eu falei, pô, louco para meter na mulher da porra. Mulher da porra, né? Mas, voltando para cá. A necessidade de a gente vir completar o nosso legado, ela bate na nossa cabeça. Ela bate na nossa cabeça. Quem é você, cara? Será que é só dinheiro mesmo? Vira logo. Será que é isso? Será que é só aquilo mesmo? Perfeito. E aí é que tá, você tem que procurar a melhor roupa que te veste, que é a chamada religião. A melhor roupa que te veste. Você vai para a coleção de junho, mano, você vai para a coleção, né? É a moda. A coleção de agosto, candomblé. Aqui é pessoas hippie, né? Isso aí. A religiãozinha hippie. Aqui a nossa religião, nesse momento aqui agora, a nossa religião aqui é Exu. Depois que a religião de Exu acabar, nós vamos para a religião de Oxum. Não é candomblé, não é xixanabá, não é ifá. É eles que são a religião da gente. Porque se você acompanhar o que uma religião manda, muitas das vezes, as doutrinas da religião vão de choque com sua outra religião. Se Exu fala para você, você tem que comer 1 quilo de fígado para você ficar bom. Mas você foi iniciado em candomblé e fala que você não pode comer vísceras. Mas, Exu, a minha mãe santa falou que eu não posso comer. Eu falei, você pode? Quem é melhor? E aí você faz. Você melhora, mas sua mãe santa chora. Você comeu víscera, tem que fazer bom, tem que fazer de novo, tudo de novo. Então ele gasta dinheiro. E aí olha o choque. Então a gente já vai acompanhar uma coisa aqui. Volto para você de novo. Exu é o quebrador de regras. Você concorda com isso ou não? Sim. Exu, ele se afasta do ser humano que tem um problema seríssimo como metodismo. Eu não. Eu não ligo. Hoje eu estou, depois eu não estou. É essa onda. Exu não suporta pessoas metódicas. Exemplo. O Vitor me perguntou amanhã, ele me perguntou ontem. Babá, que hora você vai acordar amanhã? Falei o quê? 6 Cedo. horas eu estou 6 horas estou saindo de manteigas. Eu não posso fazer isso. Semana que vem nós vamos para a Alemanha. Isso você vai estar retrasado, tá? Era para essa semana. Era para hoje a gente estar viajando para a Alemanha. Conseguimos manipular tudo para semana que vem.
Semana que vem nós vamos para Heróis. Só em janeiro. Aonde eu meto meu dedo para eu programar, dá errado. Eu não sei como que a viagem pra cá foi certa. Porque não foi planejado comigo. É sério? Quando ele foi pra Eu Manaus vivo a pelo primeira Exu e vez, eu aceito esse tipo de mudança. Eu fico puto. Mas por que não acorda esse horário? Caralho. Na casa dela eu tô acordando 5 da manhã. Em dezembro eu não acordei 5 da manhã. Não precisava. Acho que era mais Ontem. Acho que era umas 4. Aí você fala, não, mas com certeza lá a cama, lá em Montegas é melhor. Desculpa aí, Felipe, mas não. Porra. A cama dele é foda. Mas eu não sei, porque eu planejei que ia acordar 6 horas, incrivelmente. Até esqueci de botar o relógio para despertar. Exu fala assim, isso aí me representa. Porque ele é o quebrador de regras. Ele é tudo aquilo que o ser humano necessita para poder viver bem. O fato de você gastar muita energia para fazer uma orelha, você não entendeu onde você estava levando, onde você estava chegando. Se você está assim, com um aceitamento, imagina com a vida que você tem. Eu não vou fazer isso porque senão vai dar errado. Aí Exu fala, como você sabe? Você nem fez. Ah, não, se eu fizer vai dar errado. Como você sabe? Você nem fez. Mas é que eu estou calculando. Você calculou tudo na sua vida? Deu certo o quê? Quer ver? Há quanto tempo você está casada? A junta, o Vitor há uns 7 anos. 7 anos? Então você vai concordar com isso, você é uma pessoa metódica, né? Gosta de planejar as coisas. Então quer dizer que você planejou a vida toda a ficar com ele. Desde o começo da sua vida? Não. E como é que você chegou nele? Não foi no erro? Não foi após o erro? Foi após o divórcio. Você escolheu errado, apareceu um cara que está contigo. Mas você não escolhe tudo certinho? Você é da metódica, quer tudo direitinho? Mania de controlar a vida. Pessoas que precisam de Exu são pessoas que precisam perder o controle da vida. Era para estar hoje a gente fazendo o seu Exu. Eu falei, cara, com esse cara dá dor de cabeça, cara. Primeiro vamos tocar uma ideia, depois, cara, a gente vai fazer para ele. Não cobrar de novo, não, tá no meu valor, tá tudo contigo. Mas você não sabe, você só falou Exu, não tem. Ele é metódico. Porque o dia que a gente trouxer uma elevada para ele, entre todos, meu velho, todos os caminhos que eu conheço de Exu, o mais tenebroso é ele. Tenebroso para quem é assim. Sabe? Você está assim, você está tudo limpinho, todo mundo está sujo, você está tudo limpo. Sabe? Exu ele fala, cara, vai brincar, vai se divertir. Não, mas amanhã eu tenho trabalho. Tá, mas você vai fazer o quê? Você já ficou rico, já trabalhando? Não. Então por que você está se matando de trabalhar? Já parou para pensar nisso? Me apresenta quem ficou rico trabalhando. Aí você fala, não, eu conheço aí um português que ele trabalha a vida dele toda e hoje ele vive a reforma dele. Ele vive como? Diabetes, o que mais? Pressão alta, o que mais? Ele poderia viver muito mais tempo, até porque nunca. Ó, os mais preguiçosos que vivem mais, já percebeu isso? Me fala aqui em Portugal um mendigo que teve Covid. No Brasil também, viu? Já que o Brasil é muito mais do que Portugal. Nem do Brasil, pegar. Matou os velhos, trabalhadores. Por isso que a gente foi brasileiro aqui, começou a morrer todo mundo, ninguém estava podendo trabalhar, tinha que ter a mão de obra. Agora superou e não trabalha agora a partir de 2023. Quem já veio pode voltar, agora quem não veio, não volta mais, não vem para cá mais. Vai ser barrado, não vai entrar para os Estados Unidos. Então acompanha comigo. Se Exu, ele vai proteger mais quem? Aquele que vive. Você quer uma vida, mas tem como você ter uma vida, ficar 18 horas dentro do trabalho? Então para que você quer Exu? Porque ele vai falar assim, cara, você vai arrumar um problema lá. Fica em casa. Não, eu tenho que pagar minha dívida. Um dia meu de trabalho, quando é descontado, eu tenho 30 euros. É dinheiro pra caralho. Qual seria a graça de eu vir pra cá, ganhar tudo isso em euro e mandar tudo pra lá e falar assim, e aí como foi para Portugal? Não sei, só estava jogando. Só estava fazendo aceitamento. Eu faço jogo no Brasil, porra. Eu vivo muito bem.
Meu salário do YouTube lá, eu sou milionário. Eu vivo tiro onda. Aqui, se eu converter, meu Deus do céu. Quem converte não se diverte. É. Eu tive que aceitar isso. Ó, presta atenção, agora eu vou falar, tá? Nós fomos nessa semana, fomos lá na... Foi ontem, né? Na primária. Ah, pois é. Ou na primária. Falei, Nath, estou aqui, foi quantos fez? 400 euros. Aqui trabalha salário errado é dinheiro, né? 400 euros, toma aqui. E a Nath me ligou, então qual é o casal, cara? Esse aqui e o outro que tá longe. Não, mas não era esse que você queria, não. Não, era o outro. Ela tem esse aqui, coisa tá blá blá blá. Tem isso aqui, blá 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 blá. Falei, tá bom. Não sei quem me deu uma crise no meu cu, fiz o jogo, despachei ela, né? Despachei ela, falei, tá tudo, deixa eu lá pra depois. Vamos lá encontrar com ela. A gente precisa almoçar, nem almoçamos, você acredita? Chegando lá, tá ela lá com 4 bolsas imensas. Eu falei, eu vou ali. Entrei na Lacoste. A Nath comprou tanta coisa com 400 euros, não deu um pouquinho mais, né? Deu Tá desfasado. Vocês escolheram outras coisas também. É, Pegou calça. deu um pouquinho mais. Feijão. Deu 500 euros, 600 euros. O salário aqui é 705, né? A Natália gastou quase o salário. Só que eu não aguentei, eu fui na Lacoste, eu tinha passado lá umas 2 vezes atrás, tipo, 2 vezes que fui no shopping, eu vi um conjunto da Lacoste e falei assim, vou comprar essa porra ainda. Fui na primeira, não comprei. Fui na segunda, não comprei, falei, da terceira não passa. Quando eu cheguei lá, fui ver, olhei e falei, não gostei. Cheguei perto, né, vi que ficou muito amostrado, já sou preto, ficou muito... O jacaré desse tamanho, eu falei, não fica legal, não fica legal. E aí comecei a andar lá dentro, o Cadu já estava com as pernas no banco. Eu falei, Cadu, escolhe uma aí, porque eu não tinha nem visto os valores. É Lacoste. Eu olhei um conjunto verde lindo, só tinha visto uma vez. O Endechef usando aquele conjunto. Ah, a última coleção. Peguei o casaco, quando peguei a etiquetinha, 350 euros. Eu falei, meu Deus, só a jaqueta. E mais a calça, 179. Ou seja, Mas as contas, não sei. 2 peças e 2 peças foi tudo que a Natália gastou. Então, ontem foi embora quanto? 1.200 euros por baixo. Quando eu falei que nós mandamos dinheiro para o Brasil, nós mandamos 1.500 euros para o Brasil. Até 8.000 na alavanca do Brasil. Você acredita nisso? 8.000. Com esses 8.000, paguei as pensões bem gordas ali para Natal. Ela pagou uns cartões. Falei, tá bom. Mas com 1.500 euros. 8.000 reais. 8.600. E ontem nós gastamos 1.200. Sabe o que eu estou repetindo? Estou contando que chega no dia 31. Eu vou tirar uma foto na frente de um carro. Quero estar na frente de um carro, na frente da Torre Eiffel. Eu estou tentando isso aí, não vou conseguir. Na frente da Torre Eiffel. Vou estar todo lá acostado. Falta o tênis e o boné. Falta o tênis e o boné. Não vou dar para botar com esse tênis que eu comprei agora, que é fila. Não combina, né? Não combina. Cara, conjunto sem o tênis na Lacoste. Até porque, se for para me comprar lá, eu estou vivendo ainda assim. O tanto que eu ganho lá e gasto, é o mesmo tanto que eu ganho, eu estou aqui e gasto. Eu não estou nessa onda de vir fazer o dinheiro. Porque quando eu tentei a primeira vez, minha velha, a vir fazer dinheiro, deu errado. Porque a gente só vem em novembro. Tudo bem, ela falou que só de viajar agora, só em novembro, depois da festa dela. Entendeu? Mas mesmo assim. Mas sabe por quê? Você lembra que no começo do ano você fez a live, logo depois que saiu o cara, você falou assim, eu não quero saber, vou me corromper, não sei o quê. Quero dinheiro. Travou. Travou tudo. Travou tudo. Deu, né? O meu pacto com o peixe é o seguinte, babá, eu necessito poder viver, não sobreviver. E meus filhos não podem ficar com fome. Então, só me dê o caminho das pedras, me mostre o caminho das pedras para eu poder ir, para não faltar nem para mim nem para os meus. Deixa eu falar, para assim. Agora, eu vou trabalhar porque eu quero quitar a casa toda num mês. Vou falar para vocês. Se eu trabalhar como a gente trabalha bonitinho, eu trabalho bonitinho, do jeito que tem tanta coisa para fazer aí, se eu voltar em janeiro e falar assim, se eu juntasse, né? Eu conseguiria quitar a casa e comprar mais outra. Falta pouco. Falta pouco. Mas
Exu fala, dá para você viver sem meta? Você não tinha meta para comprar uma casa, você comprou. Você não tinha meta para vir para a Europa, você veio. Você não tinha meta para você... Entendeu? Viva essa vida. Isso é Exu. O que adianta você ter hoje 5 milhões de euros na sua conta, mas precisar de um rim, de um transplante de um coração? Que adianta você ter 5 milhões de euros na sua conta e uma criança que vai depender de você pro resto da vida porque ela nasceu com deficiência? Eu sei que é difícil a gente falar assim, sabe? É difícil falar assim, poxa, mas é que eu estou num outro país. E se der errado? Volta pro teu. Exu é isso, gente. Não adianta falar para a senhora que o Ifá, que o isso, que aquilo. Está muito bonito. Começar a falar aqui o Iubá, te entregar aqui, você vai e você, ó. Só botei seu dinheiro no bolso. Tô bem, porra. Tô bem. Mas não é essa a parada. É você poder viver a vida. Exu vai fazer de tudo para isso, para vocês. Para você poder viver. Agora, se você está fazendo Exu com o propósito de ter caminho, tu está fodido. A senhora também. Todo mundo fala a mesma coisa. Estou fazendo Exu para ter caminho. Não. Exu, o único orixá, não se preocupou com status, com nome, com família, com nada. Se vocês pararem para ver a história de cada orixá verídico, todos eles viveram à base de guerra, de insatisfação, de frustração, de posses, de ganância. Enquanto o único orixá que vem gargalhando é quem? Exu. O cara que não se preocupou com nada. E era o único orixá, foi o único orixá que todos os orixás vinham atrás dele. Porque ele que sempre teve o caminho das pedras. Muitas das vezes, alguns orixás foram interpelados. Você tem que parar de fazer isso para você ter sucesso aqui. E mesmo pela teimosia, eles continuavam e só se fudiam. O que o candomblé no Brasil faz muito é isso, é contar a história negativa do orixá. Acreditando que, se você não está fazendo, é porque você é daquele orixá. Se você é uma pessoa escandalosa, briguenta, você é de olhar. Quem disse? O momento de descompensação de olhar não levou ela a lugar nenhum. Agora, quando ela começou a trabalhar com a sutileza, ela se tornou poderosa. Por isso que olhar, ela é a borboleta, ela é o búfalo. O ataque dela é sutil como o voo de uma borboleta, mas com a força de um búfalo. Ela com a faca dela, meu irmão, ela corta você no meio, você nem sabe que foi cortado. Pela sutileza e a velocidade e a força. Então, quando olhar, ela andava com o voo de uma borboleta e nem havia. Agora imagine, se ela precisa entrar naquela cidade, a sutileza, ela chega, essas filhas da puta! Não dá, pô. Aí fala, a mulher escandalosa é a mulher de olhar, tá errado. Um cara escandaloso é um cara de Oxóssi, tá errado. Não tem como um caçador esperar a melhor caça gritando no meio do mato. O cara tem que ter o quê? Paciência. Tranquilidade. Passou aqui. Não, aqui ele está muito magro. Aqui está mais. Mas uma flechada só não derruba o antílope africano. O antílope africano ele não passa nessa porta, ele é muito alto. Ele é alto, tem a calhada muito mais alta ainda, então ele é muito forte. Uma flecha só não mata um bicho desse. Pode botar para a realidade, gente. Mas o que ele fazia? Por que ele era chamado de Oxo? O Odé, o grande feiticeiro, Oxóssi. Ele usava toxinas de plantas na flecha. Uma toxina que paralisava o bicho, mas não estragava a carne. Ele tinha que ser sutil, ao mesmo tempo ser ágil. Por quê? Ele passou aqui, ó. Esse bicho grandão, eita, que minha família vai comer dele 3 dias. E ele ia, tomando cuidado com os bichos, e ia atrás do bicho. Quando ele acertava uma flecha nesse bicho, esse bicho ele caminhava por 3, 4 quilômetros. Até cair. Ele tinha que ser rápido o suficiente para chegar no bicho antes que as hienas, os leões venham comer o bicho que estava ali já, abatido.
Mas uma coisa que não podia ser filha da puta, não podia ser escandaloso. Sacou? Não. Os filhos de Oxó se prestam, é o que sabem falar. Não sabem caçar. Tem que saber caçar. O filho de Oxó, ele sabe caçar a mulher perfeita pro resto da vida dele. É a presa perfeita. Não vai ficar tirando em qualquer bicho, não. É a mesma coisa a questão de Xangô. Os caras mais desavisados, de caras sem cabeça, é de Xangô. Vamos falar diferente? Essa pessoa, ela é totalmente injusta, sacana, porque ela não tem o Deus da justiça. Ela tem que saber ter o senso justo. Ela precisa de Xangô. Então, conta-se a história pelo negativo. É o que lembram de você, que lembra de você. Ah, esse moleque só faz merda. É o pai dele todinho. Você é lembrado por coisas ruins. Você lembra do pai, da mãe por causa das coisas ruins. Ninguém conta coisa boa. Exu, por ser visto sempre, né, andando, vou falar, vadiando, mas andando pelo mundo, ali com sua garrafa de cachaça, de gin, né, vinho de palma, andando pelo mundo, sempre rindo, gargalhando, ele pensa que ele é vadio. Como é que esse cara tem dinheiro para comprar as coisas dele aí, viajar esse mundo inteiro, esse país inteiro para esse mundo? Ele é um ladrão. Então, um filho de Exu é aquele cara mau caráter, ladrão, safado, que mexe com tráfico. Exu não estava pouco se importando lá, não estava pouco se importando o que falavam dele. Mas toda vez que alguém chegava nele para pedir ajuda, ele ajudava. Mas não era lembrado por isso. Então as pessoas contam a história de Exu, contam a história de Oxum. As pessoas que mais precisam de Oxum são pessoas que têm medo de viver. Oxum. Porque elas se preocupam com o que vão falar dela. Elas se preocupam, sabe? Será que eu vou falar o que da minha roupa? Sabe, eu acho que não vou nessa festa não, porque não tenho roupa apropriada. Você está perdendo um momento, de repente, de festejar, de conhecer alguém legal. Sabe, de ter uma oportunidade, porque é a lei da atração. Você quer voar, mas prefere ficar que nem pombo. Quer voar que nem águia, mas vive como pombo. Oxum fala, você é um pombo, mas você quando você olha no espelho, você vê uma águia. Eu falo, uma águia. E isso te faz querer voar mais alto. Você pode até não chegar, porque você acha que é uma águia, mas você é um pombo. Mas dificilmente o Oxum vai pegar pombo. Até porque é uma vizinha do Oxum, né? É o Euó. Pombo não entra como alimento nem árvore sacrificial para Oxum. Não pode ir pombo de forma alguma. Então ela nunca vai ter um filho pombo. Os animais, as aves que representam Oxum são aves de rapina, caçadoras, lindas. A coruja, tu já viu a coruja, meu irmão? Tem várias espécies, mas a coruja é um bicho lindo, místico pra caralho. Você nunca consegue olhar para uma coruja e ver só uma coruja. Você vê um negócio doido, você fica arrepiado. Bicho noturno, difícil de capturar, bravo virado da porra. Isso que representa o Oxum. O que você faz? Não, você é um pintinho. Então a gente tem que contar e trazer esse tipo de situação para a vida da pessoa. O Oxum não vai deixar você um pavão. Até porque o pavão é do Oxum. Mas ela vai te mostrar como você vai chegar lá. Como você tem mais segurança em você mesmo. Hoje não adianta eu chegar, meu velho, e te entregar no meu bairro. Não adianta não. Sua vida ia virar um caos. Por isso que eu estou dando esse tempo. Só entra nessa vibe e depois, que agora eu vou mexer. Aí já dá pra. As coisas vai acontecer, você nem vai perceber. Não sei nem perceber, gente. O mundo tá caindo, nem percebi. Que coisa. Tá bom. Porque você já é um cara que se preocupa. O mundo daqui a 10 anos vai cair, meu Deus. Está se preocupando demais. Quem precisa de Oxum fala de excesso de ansiedade, excesso de futuro. Pensar demais no futuro. Ansiedade. Oxum fala, meu irmão, vamos viver? Durante quanto tempo? Hoje. Amanhã você não sabe se vai acordar, pô. Pode viver, meu filho. Viva bem. Viva bem. Oxum dá essa segurança. Exemplo. Estou torrando dinheiro, mas você não precisa essa confiança que vai ter mais.
Não. Eu vivo do sagrado. Eu tenho que pensar dessa forma, tá, gente? Não, de boa. Sempre vai ter jogo, sempre vai ter jogo, sempre vai ter jogo. Eu nem sei se vai ter, mas eu confio tanto. Quando o negócio fica meio estranho, agora é esse cara aqui. Ô, mano, meu Deus do céu. Ficou ruim, meu velho. Assim, ó. Agora eu tô na nada, nossa. Se preocupa à toa, né? Viu? Tudo se resolveu. Essa é a minha confiança. Oxum me ensinou a confiar, tanto em você, quanto em mim também. Mas principalmente mais em mim. O Deus da minha vida, além disso, o Deus da minha vida sou eu. Mesmo não sendo Deus. Ela nos traz uma falsa ilusão. Ela te coloca num patamar que você nunca imaginou estar. Até porque, se eu sou hoje um rei e vou escolher alguém para me representar, eu não vou escolher um mendigo. Eu vou fazer uma seleção dos melhores. Aquele que provar que merece sentar no meu trono, esse vai ser. E agora, aqui, vocês acham que o orixá de vocês teria orgulho de vocês hoje pela história de vocês? Sim ou não? Isso aí. Esse é o start. Se você for Oxum hoje, será que ela teria orgulho? Você teria orgulho de você e das suas atitudes? Pelo como você vem caminhando na vida? Eu sei que não é fácil mudar de um muda de uma hora para outra. Mas se você botar na ponta do lápis, se eu morrer hoje, o que vão escrever na minha lápide? Aqui já quem? Mamãe? O que? É essa a palavra. O Oxum já foi malandro. Ela vai deixar que os outros escrevam, mas vão contar histórias. Não interessa de alegrias ou de derrotas, mas vão contar. Exu falou, irmão, nem lápis eu botei, foda-se. O que foi causando, foi ajudando, foi acontecendo. Grande Exu. Quando a gente precisa de orixá, a gente precisa do arquétipo mais poderoso daquele orixá. E não é numa iniciação que você vai conseguir isso. Não é no aceitamento que você vai conseguir isso. É vivendo o orixá. Essa é a jogada principal. Viver. Babá, você vai me ensinar tudo sobre a Oxum? Qual é a sua maior dúvida sobre a Oxum? Para já como cultuar, porque eu não sei. É vivendo? Faz de conta que Cadu, faz de conta, tá, minha mãe? Faz de conta que o Cadu é Oxum. Então, eu, Júnior, tenho que cuidar de Oxum desse jeito. Presta atenção. Oi, meu Oxum! Oh, meu Deus do céu, olha aqui, adaptado, olha, gastou meu dinheiro. Toca no coração dela para não gastar tudo, nada, para mim gastar tudo, minha mãe. Oh, meu Deus. Teoria do convencido. Ah, meu O pé Deus. dele e põe quem ele quiser. Esse é só o primeiro. Sou obrigado a ter que encher ele de ouro. Encher com as melhores bebidas. Com as melhores comidas. Com tudo. Como que eu cultuo melhor a Oxum? Como você gostaria de ser cultuado, de ser tratado. Lembra que vai dizer que o Oxum é mimo? Não é fazendo um ipetré, um amorocum, um quindim. Não é nada disso. Até porque o orixá tem fome. O orixá tem fome? Por que coloca comida então? É pela energia. Hã? Pela energia. Que energia? E por a reverência de nós a ele lembrar e colocar uma coisa boa que estamos comendo. Não. Não. Eu acho que a gente dá para ele tudo que a gente tem de melhor. A comida para nós é Ah, peraí. Então o que você tem de melhor é comida? Mas a comida não é o que nos mantém em pé? Para dar força. Tem muita gente que come e por isso está morto.
Só quero saber, porque vocês colocam comigo a passando. Para Exu, para Pombogira. Tá bom. Estou na Europa. Estou gastando uma Lacoste. Estou dirigindo um carro que não é meu, mas como se fosse. Estou me sentindo dono da Europa. E agora eu chego lá no Chegurá, chego na Mulambo e coloco um padeiro de farinha. Coloco, tá bom, coloco uma carne. É o mesmo nível? Não. Então, peraí. Se eu estou colocando, eu vou ter que colocar meu melhor. O que eu coloco como meu melhor? O que? O respeito e o amor? Como tipo é amor? Você não sabe o que é amor? Ninguém sabe o que é amor aqui, pô. Reverência? Não, acabei de reverenciar o Cadu, agora depois isso ele viu a Deus. Eu coloco vida. Como você coloca a vida? Isso é. De quem? Do que ela gosta. Do que ela gosta? Do qual que ela gosta. Quem disse pra você? Quem disse que o Oxum gosta desse animal? Ou que Exu gosta do outro animal? Quem disse? Ele que disse? Ele tá, tem que saber. Eu não tenho nada a ver, mas Tá, se ele gosta, se ela gosta. Corta aí, bebê, pode pausar.